Uma das coisas que me fez melhorar como pessoa na questão familiar, porque quando eu era adolescente, meio criança, eu era bem chato, né? Assim como quase todos os adolescentes, né? Então eu era bem chato, bem ríspido, bem grosso com meus pais. E quando eu fui amadurecendo, eu fui olhando para a morte, quando eles não estiverem aqui. E, querendo ou não, isso mexeu muito comigo a ponto de eu melhorar como pessoa com eles. Não brigar mais, não discutir mais. Claro que se tem alguma coisa que eu possa melhorar na vida deles e eles veem um lado que eles podem mudar, eu vou ali e converso com eles. Mas se eu não vejo mudança, não faz sentido eu continuar naquela discussão. Então isso me pegou muito, né? A questão de, pô, se eu brigar com eles e eles morrerem daqui a um dia, ou logo depois que a minha briga acabou. E muitas vezes aconteceu faz alguns meses, na real. Uns 3 meses, por aí, onde que não é que eu discuti com meu pai, é que eu falei um pouco diferente do normal que eu falo com ele. Não fui ríspido, não fui grosso, mas eu falei de uma forma diferente. E aquilo mexeu tanto comigo que eu fui ali pedir desculpa. Eu vejo que não era nem necessário pedir desculpa, até porque o meu pai, quando ele falou, ele nem percebeu que eu fui grosso com ele. E o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque existem várias pessoas, eu acredito. Quer dizer, sim, existem, né? Essas pessoas. Não é que eu acredito, existem mesmo. Que elas brigam e depois, logo em seguida, a pessoa morre. Só de falar disso já me dá um arrepio, porque eu fico pensando na dor dessa pessoa. A pessoa amava aquele ente querido, brigou com ele, e ele morre logo em seguida. Como é que essa pessoa consegue se curar dessa dor, se livrar dessa dor, ou pelo menos olhar para ela e perceber, ok, ela faz parte de mim. Como é que eu vou lidar com ela daqui para frente? Uhum, perfeito. Essa tua colocação, ela me fez pensar muito em uma questão de amadurecimento, porque tu trouxe a perspectiva de um Ângelo adolescente, jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem de ser um pouco mais imaturo. E além de maturidade, a gente volta naquilo que eu já comentei de não pensar muito no futuro, não pensar que um dia nós vamos morrer, ou não ter tanta responsabilidade. Inegavelmente, adolescentes têm menos responsabilidades do que pessoas adultas. E a responsabilidade, ela nos molda também. Como eu te falei, eu gosto muito da logoterapia, eu adoro a filosofia dela. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele vai nos trazer duas faces da mesma moeda, que é a responsabilidade e a liberdade. E o grande problema da adolescência, como você trouxe, é que a gente quer muito uma liberdade para fazer o que quiser, mas não quer tanto a responsabilidade. Então, da mesma forma que lá nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade, Frankl diz que na outra ponta deveria ter a Estátua da Liberdade, porque as duas coisas se complementam. Porque é muito perigoso uma pessoa querer e lutar para ter liberdade e ela não usar isso com responsabilidade. Então, isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Eu tenho liberdade para fazer ações não ilimitadas, porque senão, se eu pudesse fazer tudo que eu quero, onde eu estaria? Se eu pudesse escolher qualquer coisa, talvez eu não escolhesse nascer no Brasil, não escolhesse nascer nessa década. Mas dentro de uma limitação, a gente tem liberdades. Concorda comigo? Uhum. E o que eu faço com essas minhas liberdades? Eu tenho que me posicionar de alguma forma. E essas formas, elas têm que ser responsáveis. Tanto com a minha vida, quanto com a vida das outras pessoas. Então, eu tenho liberdade para desobedecer os meus pais, para ser grosso com as outras pessoas. Mas será que isso é responsável? Será que no futuro não vai me trazer culpa, não vai me trazer remorso? Mas trazendo para a clínica, se acontece esse caso de tive uma discussão com alguém importante e logo em seguida essa pessoa morre, como é que eu lido com isso? Acho que em um primeiro momento nós temos que ver como foi todo o ciclo de vida, para não se apegar tanto nos momentos finais, porque geralmente o enlutado ele se apega muito nos últimos momentos de contato ou de não contato que teve com a pessoa que morreu. E dita isso como uma regra, sendo que a vida não é feita só do último momento, ela é feita de vários momentos. E um relacionamento é feito disso. Então a gente tem que voltar à fita e pensar, mas sempre foi assim? Esse teu remorso, ele é só daquele último momento ou um remorso porque isso acontecia várias vezes? E a gente não pode mais fazer nada por esse relacionamento que já não acabou, né? Porque a morte acaba com a vida, não acaba com o relacionamento. Mas o que isso pode me ensinar sobre as minhas futuras relações? Porque a gente sempre vai voltar nesse ponto, todo mundo morre. Aquela pessoa já morreu e ok, tenho certas culpas. Mas eu não preciso ter as mesmas culpas nas próximas mortes. Então, como que eu posso ser diferente? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Entendi. E
Assim, ó, a gente vive ouvindo essa questão das fases do luto, né? Necessariamente a gente vai passar por todas essas fases do luto. São quantas? São 7, né? 5. 5. A gente 5. vai passar por todas essas daí. Isso é um grande tabu, digamos assim, porque as fases do luto, elas foram elaboradas pela Elizabeth Kubler-Ross, se eu falei corretamente, e elas não são necessariamente para todos os lutos. Se eu não me engano, ela estudava sobre cuidados paliativos, então eram as fases que ela observou cuidando de pessoas assim. Então não dá pra gente generalizar. Mas eu não gosto de usar as 5 fases do luto nos meus atendimentos ou falar sobre o luto, né, incorporando 5 fases, porque o luto ele não é linear. Então, se eu não me engano, nas fases, né, ditas, a gente tem a negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. Se eu não me engano, são essas. Só que eu posso viver todas as 5 fases em um único dia. Eu posso amanhecer muito deprimida, de tarde fazer uma barganha com Deus, que pode se enquadrar nisso, de se você me der um sinal de que a pessoa, ela foi para um lugar melhor, faça alguma coisa. Ou então, se eu sei que a pessoa está em cuidado paliativo, cure essa pessoa e eu faço uma promessa. Então, a barganha, ela pode vir nesse sentido. E, ao mesmo tempo, no final do dia, passar muita raiva. Então, eu posso viver as 5 fases em um único dia. Assim como não necessariamente eu vou ter. É claro que quando ela estudou isso, são fenômenos naturais dos seres humanos. Então, é inegável que a gente vai ter isso. Só que é bem complicado pegar uma pessoa e colocar ela em quadradinhos. Porque isso descaracteriza a pessoa. E, como eu falei, o luto ele não é linear, ele é como se fosse uma montanha-russa. Então, pode ser que a pessoa nunca tenha uma negação do luto. Ela aceitou isso muito bem, adaptou muito bem desde o início, mas ela pode aceitar e ao mesmo tempo ficar com muita raiva, porque não achou justo, porque às vezes foi algo violento. Então, ela pode passar por isso. E também a depressão, quando a gente fala, pode não necessariamente ser do luto. A pessoa já podia ter um histórico de depressão, já podia ter o diagnóstico, e o luto ele vai agravar isso. Então, a gente também tem que ter muito cuidado quando enquadra as pessoas nesses quadrados, nessas caixas, porque pode ter muita coisa por trás. Perfeito.